Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha sobre todos que participam dessa live e daqueles que vão vê-la mais tarde, para que possam entender o segredo da vida que Deus propõe para cada um de nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas pegam esse texto e pensam assim: eu tenho que ser rico. Eu tenho que ser rico. Está aqui escrito. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu quero ter abundância. Abundância de quê? De riqueza, das coisas desse mundo. Meu Pai do céu. Não tem nada a ver. A vida que Jesus propõe com abundância não é uma vida limitada a 90, 100 anos nesta terra, não. A vida abundante que eu pessoalmente creio, espero, ela só vai acontecer quando eu for promovido. Quando eu for promovido, aí sim, a minha vida abundante, a vida abundante que Jesus prometeu, começa comigo. Enquanto eu estiver aqui na terra, não é vida com abundância. É vida que não falta nada, mas com problemas, dificuldades. Você conhece alguém neste mundo, nesta vida, mesmo com todo o poder econômico, que não tenha problemas? Não, você não conhece, nem eu. Todos nós temos problemas, todos. Então, a vida com abundância que Jesus promete começa lá na eternidade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quando Jesus nos der a boa-vinda, dizendo assim: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai, para a glória que vos está esperando. Olha só, veja só, falar em glória. Jesus disse, e eu quero que você entenda, amiga, porque que eu estou falando sobre a vida com abundância, que nada tem a ver com a riqueza, as riquezas miseráveis, corruptas desse mundo. Não, tem nada a ver. A riqueza de Deus é você poder passear com Ele, andar com Ele, como aconteceu com Adão e Eva quando estavam lá no jardim do Éden. Deus tinha comunhão com eles tinham comunhão com Deus, viviam em perfeita paz, tudo era perfeito, não havia doença, não havia enfermidade, não havia aborrecimento, não havia nada que pudesse sequer manchar um pouquinho aquela vida com abundância. Mas depois que entrou o pecado neste mundo, entrou a desgraça, entrou o inferno, entrou essa vida cruel, difícil que nós vivemos aqui na terra, com ou sem dinheiro, com ou sem saúde. Nada é capaz de nos proporcionar uma vida abundante nesta terra. É impossível. Impossível. Ainda que você tenha essa vida com abundância, você tem entes queridos que estão vivendo na masmorra, que estão escravizados pelo pecado, são escravos do pecado, gemem na mão do espírito do pecado. E aí
Como que uma pessoa pode ser feliz se ela tem um ente querido, 2 entes, 3 parentes que estão a sofrer, ou que estão vendo outros sofrendo, morrendo, sendo trucidados nesta terra, com fome, com guerras, com males, com egoísmo? Não tem condição, é impossível a vida com abundância aqui na terra. Veja só, Jesus diz, o segredo, que coisa gloriosa, magnífica, eu fico aqui com vontade de voar. Olha só, Jesus, uns gregos queriam ver Jesus, Então, eles falaram com Filipe, Filipe foi falar com André, e André e Filipe foram falar com Jesus. E disseram para ele, olha, tem uns gregos aí querendo vê-lo. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem, que quer dizer o Filho do Deus vivo, encarnado no homem, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, encarnado no homem. É chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado, que o Filho do Homem há de ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí o que Jesus fala em seguida? Como é que ele iria ser glorificado? Preste atenção. Jesus estava lá em Jerusalém, na Judéia. Ele estava falando do que viria a acontecer com ele 6 ou 7 dias depois, quando ele iria ser crucificado. Jesus estava se referindo ao dia em que, daqui a uma semana, eu estarei sendo crucificado. Mas ele falou, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Daqui a uma semana eu vou ser glorificado, o que quer dizer, ele ia ser morto, ele ia ressuscitar e finalmente subir aos céus. Porque até ali, até esse momento em que ele falou essas palavras, até esse dia, Jesus sofria as angústias, angrúrias, sofrimentos das pessoas. Ele curava os enfermos, ele libertava os aflitos. Mas ele sofria com o sofrimento do ser humano. Ele estava gemendo. Toda a vida de Jesus foi assim, até o dia em que ele foi crucificado, morto. Porque naquele dia ia começar a ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E então ele complementa dizendo, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. É isso que ele está falando. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. É isso que ia acontecer com ele. Ele iria dar muito fruto por causa de ser finalmente glorificado com a morte, ressurreição e ascensão ao Pai, aos céus, sentado à direita do Pai Todo-Poderoso.
Então, minha amiga, vamos tirar proveito dessas palavras de Jesus. Porque essa metáfora que Jesus fala é simples, mas é poderosa. Por quê? Porque Jesus está tratando da sua morte física, para que viesse se cumprir as profecias. E então ele ser glorificado quando estivesse lá com o Pai. Então, o que acontece? Qual a pergunta que as pessoas fazem? Bispo, por que é que eu não recebi ainda o Espírito Santo? Eu já fiz campanha de Israel, eu já fiz o jejum de Daniel, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Eu já fiz das tripas coração e ainda não recebi o Espírito Santo. Por quê? Você vai entender agora. Presta atenção, por favor. Quando Jesus fala nessa metáfora do grão de trigo, que se não morrer não dá fruto, todo mundo sabe. Você sabe. Você sabe que para que haja uma colheita boa na agricultura, tem que se semear o fruto, tem que se semear a semente, tem que se plantar a semente. Então, a semente, quando é semeada na terra, ela tem que morrer. Se ela não morrer, apodrece e desaparece, vira pó. Mas se ela morrer, então ela se reproduz em muitas outras sementes. Isso é a lei da física. Isso é uma lei da ciência. Foi Deus quem criou isso. Então, você planta mamão, você vai colher mamão. Você planta laranja, você vai colher laranja. O que você planta é o que você vai colher. Na vida secular, o que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. Você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Você usa do seu direito, do seu trabalho. Então, veja só, muita atenção, por favor. Muitas pessoas querem o melhor que Deus propõe para elas hoje, em pleno século XXI. Querem uma vida nova. Querem uma vida de respeito. Querem uma vida que a pessoa vá conseguir vivê-la pelo resto dos seus dias aqui na Terra, e aí, quando for promovida, ela vai viver a eternidade junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Ela vai viver uma vida verdadeiramente abundante. Isso é só quando a pessoa passa para a eternidade. Porque aqui na Terra, enquanto a gente estiver vivendo dentro dessa matéria que é o nosso corpo, barro, não existe vida abundante. A vida abundante só acontece quando você entra no mundo espiritual, no mundo de Deus, o reino de Deus, ou o reino dos céus. O reino dos céus. Porque o reino dos céus é espiritual. Está escrito: carne e sangue não herdarão o reino dos céus, do reino de Deus. Não tem jeito. Para entrar no reino dos céus, você tem que ser espírito, você tem que ser espiritual, você tem que ter uma outra matéria, é a matéria espiritual. E isso se alcança com a alma, quando a alma é salva. Mas presta atenção que
para que eu pudesse nascer de novo, ser uma nova criatura. Não é isso que você quer? Não é isso que todas as pessoas querem? Muitas pessoas se matam porque não querem continuar vivendo nesse mundo. Elas esperam uma vida nova na eternidade. A gente sabe que isso não acontece com os que se matam. Mas há chance para os que estão vivendo neste mundo e não querem mais viver, mas também não querem se matar. Porque veem que se matarem a si próprios vão cometer o pecado capital. Porque aí não tem mais chance. Não tem mais chance. Então, veja, Jesus disse, que mostra aqui que o ponto central desta metáfora é a morte. É isso aí. A morte é o ponto central desta metáfora. O morrer que Jesus trata não é só uma referência à sua própria morte física, mas também o cumprimento da vontade de Deus, do propósito de Deus, das profecias. Ele precisava morrer para que, através do seu sacrifício, a humanidade pudesse ter oportunidade de se reconciliar com Deus e entrar no reino de Deus. Veja só, preste atenção. Você faz sacrifício para ter uma formação profissional, não é? Você estuda numa universidade 4, 5 anos, 6 anos. Você se forma, você se torna um profissional que vai depender de si próprio para ter uma vida melhor, graças a Deus. Mas você teve que sacrificar 4, 5, 6, 7, 8 anos. Tem gente que estuda a vida toda. Para você ter o seu salário no final do mês, você tem que trabalhar todo dia. Quem trabalha, ganha. Quem não trabalha, não ganha. Eu sei que existem os vagabundos que ganham sem fazer nada, ganham às custas dos outros. Mas eles também colhem dessa vagabundagem, não tenha dúvida disso. Olha só, presta atenção. Jesus fala do sacrifício. E quando se trata de sacrifício, todo mundo entende. Todo mundo entende. Os espíritas, os que professam a fé no voodoo, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, conhecem bem essa palavra, que tem que haver sacrifício. Eles fazem sacrifício de sangue. Os judeus faziam sacrifícios antes do templo ser destruído, que é um tipo de Jesus. Eles faziam seus sacrifícios. A Igreja Universal do Reino de Deus promove o sacrifício. Porque no sacrifício, nós estamos mostrando, provando, sobretudo, a nós mesmos que cremos. Porque eu não sacrificaria a minha vida se não cresce naquilo que está prometido na palavra de Deus. Eu não sacrificaria as minhas vontades se não tivesse certeza, convicção, absoluta certeza de que Deus iria me recompensar com uma vida nova. Entendeu? Então, muitas pessoas sacrificam o material, o físico, o dinheiro, a propriedade. Elas fazem doações. Elas fazem sacrificar animais. Elas sacrificam. Isso não é difícil. Porque você está sacrificando, por exemplo, o animal. O animal está morrendo.
por você. Por exemplo, na macumba é assim. Sacrifica-se o animal pelo sacrificador. A pessoa sacrifica para receber um benefício, porque ela crê na voz do Espírito. Então, aquela pessoa, ela faz o sacrifício do animal. Na Igreja Universal, as pessoas fazem um sacrifício financeiro, o dinheiro. Mas o mais difícil, o que verdadeiramente é sacrifício, é a sua própria vontade. E isso poucos têm coragem. Poucos têm coragem de sacrificar o próprio eu. Porque sacrificar as coisas é fácil. É só você obedecer. Pega o montante, pega alguma coisa, coloca no altar, você sacrificou. Mas, se não sacrificou também a sua vontade, suas cobiças, seus desejos ilícitos, aquele sacrifício, não pode ter certeza, Deus não fica devendo nada a ninguém, o altar não deve nada a ninguém. Você colocou no altar, o altar te devolve. Agora, se você não sacrificou a sua própria vida, como é que você pode receber o Espírito Santo? Como? Então não venha com aquele papo furado, desculpa a expressão, a dizer, eu já fiz isso, eu já fiz tudo. Não, você não fez tudo. Você fez alguma coisa, mas não fez tudo. O que você tem que fazer para que tenha o Espírito da verdade, o Espírito da eternidade, o Espírito de Jesus, você tem que sacrificar a sua vida, as suas vontades, os seus pecados. Você tem que deixá-los. Você tem que se arrepender de fato, não se arrepender com remorso, não. O arrependimento, aí, minha amiga, meu amigo, é você deixar de fazer o que você fazia de errado e gostava. Então, eu tive os meus momentos de sacrifícios e até hoje sacrifico, mas porque já me acostumei, eu já morri para este mundo. Eu já não vivo mais para este mundo. O apóstolo Paulo disse, ele falou, eu já morri para este mundo. Eu vivo para o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa sacrifica a sua vontade, coloca a sua alma, a sua vontade, os seus desejos, suas cobiças, isso é a alma cheia de vontades, de desejos, de cobiças. A nossa alma quer prazer, quer sentir, quer participar do gozo de suas vontades. Então, quando você sacrifica essas suas vontades em prol do que é mais importante, porque quem sacrifica por algo maior. Ninguém sacrifica por algo menor ou igual. Aí não precisaria sacrifício. Mas quando Jesus fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E isso tem acontecido. As pessoas fazem os seus sacrifícios econômicos, mas não fazem os seus sacrifícios espirituais, a sua alma, seus desejos, suas cobiças, seus pecados. Não sacrifica. Como é que eu vou largar meu amante? Como é que eu vou largar? Eu estava conversando com uma esposa e ela disse para mim, bispo, quando eu trabalhava em Brasília, quando nós estávamos em Brasília,
e nós falávamos sobre esse assunto de sacrifício, muitas pessoas não queriam abrir mão de suas imagens, não queriam abrir mão de seus quadros, que tinham imagens, que tinham a figura feita por Aleijadinho. Elas diziam para mim, poxa, como é que eu vou quebrar uma imagem que o Aleijadinho fez? Eu comprei, foi caríssimo. Quer dizer, aquelas idolatrias colocavam as pessoas separadas de Deus. E para que elas pudessem se encontrar com Deus, com o Espírito Santo, elas tinham que arrancá-las de dentro do coração, mas elas não queriam. Não, eu não quero, de jeito nenhum. Não, eu paguei muito caro por essa arte sacra. Muitas pessoas não querem deixar suas artes sacras. Não querem. Muitas pessoas não querem abrir mão das suas cobiças, dos seus luxos, dos seus prazeres com a amante, com o amante. Não querem abrir mão. Não, peraí, não. Por isso que muitas pessoas não querem, não se salvam. Por isso que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. Porque mesmo conhecendo a verdade, elas preferem viver na mentira, porque a mentira dá prazer para a alma delas. Mas a verdade tem que ser morta. A pessoa tem que sacrificar os seus pecados, suas ignomínias, suas iniquidades. Por isso não tem paz. O próprio Deus diz: o ímpio não tem paz. Está escrito. Então o sujeito é ímpio, é idólatra, não tem paz. Enquanto tiver aquele espírito idólatra, aquela pessoa está ligada ao inferno, está ligada ao diabo, que é o causador, que é o produtor, o criador de toda a idolatria neste mundo. Ela não quer deixar aquilo. Então, ela continua fazendo a vontade do diabo e Deus não pode fazer nada. Como é que o Espírito Santo vai morar numa pessoa que vive na idolatria? Por exemplo, eu idolatrava minha mãe. Mamãe era a pessoa que eu mais amava neste mundo. Mamãe era a pessoa que eu a tinha como primeira pessoa na minha vida. Mamãe é que fazia tudo. Levava na escola, trazia, ia no médico. Qualquer probleminha que eu tinha, a mamãe é que era resolver. Não só comigo, mas os meus irmãos também. Mamãe era uma fera com respeito ao cuidado dos seus filhos. Então a gente tinha a mamãe como uma deusa. Quando eu me converti, quando eu abri mão da mamãe para colocar o meu Senhor Jesus, é que eu recebi o Espírito Santo. Entendeu, amiga e amigo? Eu tive que abrir mão, porque ela era a primeira na minha vida. Qual tem sido primeiro na sua vida? O que tem sido primeiro na sua vida? Suas paixões, seus pecados, suas cobiças, suas vaidades, seus amantes, suas amantes, sua vida irregular, sua vida contrária às coisas de Deus, sua vida desordeira? Isso tem sido o que está prevalecendo na sua vida? Você tem que abrir mão disso. Isso se chama arrependimento. É o que nós estamos falando dessa campanha de Israel. Arrependimento é isso. Você não pode se batizar nas águas sem ter antes se arrependido, quer dizer, sem ter antes deixado as suas idolatrias, isto é, sem antes ter morrido para este mundo.
porque o batismo nas águas é apenas o sepultamento de algo que está morto. Você morreu para o mundo. É o que Jesus fala aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Vai apodrecer, vai desaparecer. Mas se morrer, vai dar muito fruto. É o que acontece com a semente de trigo ou qualquer outra semente. Ela se multiplica indefinidamente. Vai se multiplicando, se multiplicando. Há milhares de anos nós vemos aí as sementes se multiplicando até hoje. Até hoje. Os que estão se preparando para a última guerra, a terceira e última guerra, grande guerra, já tem sementes, já tem um banco de sementes guardados as 7 chaves de tudo que existe nesse mundo, para que quando acabar, eles pensam, acabar a última guerra, então eles venham plantar e ter novamente fruto. Tem que plantar, tem que morrer. A semente não pode ficar na terra. Se ela não morrer, ela não presta. Ela vai ficar sozinha, é o que Jesus está falando. Assim é a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida de qualquer um de nós. Nós não podemos ter o espírito reprodutor, que é o Espírito Santo, sem antes morrer para este mundo. Eu repito, sem o arrependimento é essa morte. Você morre para as suas traições, para as suas mentiras, para os seus erros, prostituições, fornicações. Você morre para os desejos, cobiças, vontades da sua alma que quer prazer. Quer samba, quer dançar, quer balada, quer afagar um pouco a sua alma com alegria. Mas depois que acaba aquele oba-oba da alegria, vem a tristeza de colocar a cabeça num travesseiro, cansado, e toda aquela alegria que passou a noite, todo aquele prazer que passou a noite, já não faz mais diferença. Está lá a pessoa caída, sua alma triste, angustiada, sem paz, ansiosa, sem vida. Vai fazer o quê? Para você mudar essa situação, você tem que se arrepender. Você tem que morrer. Morrer para o mundo, morrer para as pessoas. Você tem que morrer para tudo, inclusive para si próprio, para que então o Espírito Santo venha fazer morada em você. É o que Jesus está falando aqui, nessa metáfora do grão de trigo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Fica ele só. Ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E você sabe que dá fruto. Você sabe que dá fruto. Uma das maiores forças da economia do Brasil, se não a maior, é a plantação de trigo, de cevada, sei lá, o que se planta. Os agronegócios que nós temos no Brasil é o que sustenta. E todo mundo sabe, todo mundo precisa comer, todo mundo tem que comer todo dia. Então, tem que se multiplicar as sementes. E as sementes estão sendo multiplicadas. Mas para a semente se multiplicar, primeiro ela tem que morrer. Elas têm que morrer. Elas têm que ser semeadas na terra. E aí sim, elas vão morrer. Ou melhor, elas são semeadas mortas, né?
que é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é também a mesma coisa. A pessoa se arrepende, quer dizer, ela conscientemente, ela morre para si mesma. Não, eu não quero mais isso. Não é questão de sentimento. Eu estou sentindo que eu estou com remorso. Não, remorso não resolve. Judas Iscariote, ele teve remorso, mas o remorso não resolveu o problema dele. Não resolveu. Ele foi para o inferno, porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Pedro se arrependeu. Pedro errou, pecou, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Se arrependeu. Conta a história que Pedro, toda vez que ouvia o galo cantar, ele chorava, ia para um canto chorar, porque ele viu a besteira que ele fez. Mas ele já tinha sido perdoado. O caso é que, para você receber o Espírito Santo, primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, das suas idolatrias. Qualquer coisa que você faça que contraria a vontade de Deus é pecado. Tudo. O que contraria a vontade de Deus. Porque se você contraria a vontade de Deus, você deixa de servir a Deus, você deixa de amá-lo. Jesus disse, aquele que faz a minha vontade é aquele que me ama. É aquele que me ama. Quem não faz a minha vontade não me ama. Então, se você diz que ama a Jesus apenas de coração, de boca, não vale. O amor tem que ser praticado. Isto é, você tem que assumir que você não vai servir a si mesma com as suas vontades. Você vai negar a si mesmo. Quer dizer, você vai morrer para si mesmo. E aí sim, eu quero me batizar. Batismo significa sepultamento. Só se sepulta uma pessoa quando ela morre. Só depois da morte que ela é sepultada. E uma vez sepultada e erguida nas águas, aí sim os céus se abrem para o bem-vindo de nosso Senhor Jesus Cristo. O bem-vindo do Pai. Este é meu filho, esta é a minha filha amada, em quem tenho prazer. Porque deixou a sua vontade para fazer a minha vontade. Morreu para o mundo para viver para mim. Então essa recebe o Espírito Santo. Enquanto não houver essa atitude, eu espero, eu creio, eu oro para que Deus venha fazer você entender, porque talvez as minhas palavras, muitas palavras, a gente se enrola, a gente não fala com clareza, não chega ao ponto, mas o Espírito Santo, o Senhor sabe, meu Deus, o que eu quero para essas pessoas. E o Senhor, e só o Senhor pode fazer isso, convencer as pessoas. Minha amiga, antes do batismo nas águas, tem que haver morte. Tem que haver. As águas são a terra que recebe a semente. Mas a semente já está morta. Se ela não estiver morta, ela não vai nascer. Não vai nascer. Para nascer tem que estar morto. É ou não é? Ninguém pode nascer de novo sem ter morrido. Jesus falou para Nicodemos, um mestre na religião judaica. Se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, nem ver. Como, Senhor, eu vou nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Não, isso não é possível. Quem não nascer da água, aí fala do batismo nas águas. Quem não nascer da água é do Espírito Santo. Não pode entrar no reino de Deus. É a semente de trigo. Você tem que ser essa semente de trigo, minha amiga, meu amigo. Você me perdoe se eu sou muito bruto, eu sou meio grosso,
para falar das coisas que Deus nos tem dado, porque é muito poderosa. Essas coisas são poderosíssimas. Na verdade, Jesus repetiu 2 vezes, na verdade. Ele não precisava nem falar, na verdade, na verdade. Ele só podia dizer assim, ele precisava apenas dizer, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Mas ele falou, não, na verdade, quer dizer, enfatizando duplamente a ideia. Ele enfatiza com força redobrada na ideia de que se o grão de trigo não morrer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, o que quer dizer? Para você se batizar, você primeiro tem que largar o seu pecado, os seus pecados. Aí sim, eu abandonei. Eu vou me batizar agora, porque eu decido agora deixar de fazer isso, aquilo e aquilo outro que eu fazia. Aí sim, o seu batismo é de arrependimento. E aí sim, quando você é levantado das águas, o Espírito Santo vem sobre você. E aí é só correr para o abraço, minha amiga, meu amigo. Aí vai dar muito fruto, que é o que aconteceu comigo e tem acontecido com os meus colegas, os meus irmãos de verdade, que morreram para este mundo, morreram para suas vontades, mas estão dando frutos para a vontade de Deus. Você quer o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é Deus dentro de você. Já pensou nisso? Não é Deus pendurado na parede, não é Deus numa estante, não é Deus de pau, de pedra, de metal, não. É um Deus que tem olhos que veem, é um Deus que tem sentimentos, é um Deus que pensa, é um Deus todo-poderoso. Ele dá sabedoria, conhecimento, discernimento, ele dá o temor de Deus. Ele é o Espírito de Deus ao vivo dentro de você, do seu corpo, para que você então venha dar frutos. E a Igreja Universal do Reino de Deus dá frutos por causa do Espírito Santo. Nós morremos, todos nós morremos para esse mundo e nascemos para Deus. Aí damos muito fruto. Esse é o fruto que o Espírito Santo espera de cada um dos seus servos, dos que se dizem servos, dos que creem serem servos. O servo não tem mais vida. Ele nasceu para servir e vai viver para servir por toda a vida, porque ele é servo. Graças a Deus. Essa é a nossa glória. Entendeu? Você entendeu, minha amiga e meu amigo? Agora, não basta entender, né? Tem que praticar. Se não praticar, não vale nada. O que adianta conhecimento bíblico se não há prática do que se conhece? Deus abençoe você. Deus te abençoe, minha amiga, meu amigo. Deus te abençoe, iluminando o seu entendimento, fazendo cair a ficha. Leia com carinho, com atenção, o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 12, especialmente aqui no versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 23 até o 26, que Jesus fala sobre o grão de trigo. Se caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.